Nesta aula vamos ver a continuação de medição. Medir. Medir é comparar algo com outra coisa da mesma espécie, ou seja, chamada de unidade padrão. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos um garoto andando. Veja o tamanho do pé dele. Então, para ele percorrer a distância daqui até aqui, eu não sei quantos passos ele vai dar, mas ele vai dar bastante passos para fazer o percurso desse ponto até este. Agora, este outro garoto, ele tem o pé maior, 2 vezes maior. Então, ele vai fazer o mesmo percurso, só que com menos passos que esse daqui. E se esse daqui ele fosse medir a distância através de colocando um pé depois o outro, ele ia dar um número X de passos, X de pés, né, a distância. E esse daqui ia dar exatamente a metade. Então, como cada pessoa tem um pé maior ou outro menor, não tem como você dizer que uma distância, se fosse através de cada um tem a sua medida, você não teria certeza de qual distância tem um determinado terreno ou uma determinada rua, se cada um tivesse a sua própria medida. Para isso se criou a unidade padrão. Por exemplo, nós temos aqui também, no caso aqui, desse outro desenho aqui. Vamos supor essa pessoa, ela tem que subir essa escada aqui. Cada degrau dessa escada dá exatamente 198 milímetros. Então, com o pezinho aqui dela, ela vai percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o oitavo vai ser exatamente o degrau para chegar no topo. Então, se você multiplicar 8 vezes 198, isso daqui vai dar exatamente, vamos ver, se são 2 milímetros a menos do que 200, 8 vezes 2 dá 16. Isso dá mais ou menos 1584 milímetros, ou seja, 158,4 centímetros, ou 1,56 centímetros que ele vai percorrer para andar daqui até aqui. Isso com o pé desse tamanho. Mas se, vamos supor, tivessem 3 degraus ou 4 degraus, e ele tivesse um pé maior, ou tivesse um pé menor, com mais degraus, então teria que percorrer muito mais para ele poder chegar até ali, certo? Agora, como nós temos a unidade padrão, que é 198 milímetros, que eu tenho a distância daqui até aqui a mesma distância, assim como daqui até aqui, é sempre a mesma distância. Então não importa se o pé é maior ou se o pé é menor, vai ser sempre a mesma distância que vai ser percorrida. Então isso é unidade padrão. Aqui eu estou usando a unidade padrão, que são os milímetros. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos mais sobre o que é medir. Parte 3. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais meus vídeos. Até mais!